Introdução. Irineu Evangelista de Souza foi um armador brasileiro, comerciante, industrial, banqueiro e paneiro em várias áreas da economia do Brasil. Ao longo de sua vida foi merecedor do título de Barão de Mauá, 1854, e do título de Visconde de Mauá, 1874, por contribuição à industrialização do Brasil no período do Império, 1822-1889. Contexto histórico. Enquanto o Brasil possuía uma sociedade rural e escravocrata, a Inglaterra que, nos meados do século XIX, gestava a segunda fase da Revolução Industrial. Essa mentalidade empresarial britânica foi determinante para a formação do pensamento de Mauá. O seu estilo liberal de administrar era personalíssimo para o Brasil, país acostumado à forte centralização monárquica que o poder moderador, expresso na Constituição de 1824, havia reafirmado. 1813, 28 de dezembro, nasce Irineu Evangelista de Souza, na localidade de Arroio Grande, distrito de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. 1819, o pai, João Evangelista de Ávila e Souza, estancieiro e criador de gado, é assassinado por ladrões de gado. 1820, Irineu é alfabetizado pela própria mãe, Mariana de Jesus Batista de Carvalho, de quem recebe os primeiros ensinamentos de português e matemática. 1821, a mãe é viúva, Mariana de Jesus Batista de Carvalho, vem a se casar com João Jesus e Silva, que não deseja relação com os filhos do casamento anterior. Irineu é entregue à guarda do tio Manuel José de Carvalho. 1822, após o casamento da mãe, Irineu, aos 9 anos, parte em viagem com outro tio, José Batista de Carvalho, capitão de navio, para o Rio de Janeiro. 1824, trabalha como caixeiro na loja de tecidos do comerciante português Antônio Pereira de Almeida. 1828, promovido a guarda-livros, aos 15 anos, na casa comercial de Antônio Pereira de Almeida. 1829, com a falência de Antônio Pereira de Almeida, Irineu é admitido na empresa importadora do comerciante escocês Richard Carruthers. 1836, torna-se gerente da casa comercial Carruthers Piletzia. 1837, com o retorno de Richard Carruthers à Inglaterra, Irineu permanece à frente do negócio como sócio. 1839, a irmã de Irineu, Guilhermina, domiciliada no Rio Grande do Sul, vem para o Rio de Janeiro para morar com ele, trazendo sua filha e sobrinha de Irineu, Maria Joaquina de Souza, a Mai. 1840, Irineu realiza a primeira viagem à Inglaterra a negócios, onde conhece a nova realidade do capitalista e as invenções da Revolução Industrial. 1841, Irineu casa com sua sobrinha, Maria Joaquina, Mai, com quem tem 18 filhos, ao longo de 40 anos, dos quais 11 nascem com vida. 1844, entra em vigor a Lei Alves Branco, que aumentou os impostos de importação sobre produtos estrangeiros, criando dificuldades para as empresas importadoras, como era Carruthers Piletzia. 1845, Irineu liquida os negócios da Carruthers Piletzia. 1846, iniciou o estabelecimento de fundição e estaleiros Ponta d'Areia, para atuar na indústria pesada, fundição, estaleiro e caldeiraria, considerada a maior e mais importante indústria do Brasil em todo o período do Império. 1849, Travessão. 1850, com embarcações construídas na Ponta d'Areia, iniciou a Companhia de Rebocadores Barra do Rio Grande. 1850, promoveu o encanamento das águas do rio Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, fornecendo os encanamentos para esse fim. 1851, fundou a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro, cujo controle deteve até 1855. Organizou o Segundo Banco do Brasil.
1852, fundou as Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, baseado num contrato de concessão de direitos de exploração por 30 anos, a Companhia Fluminense de Transportes e a Companhia de Estrada de Ferro de Petrópolis, a primeira ferrovia do país, que vai do Porto Estrela, em Guia de Pacobaíba, no município de Magé, até Petrópolis. 1853, é um dos principais investidores nas estradas de ferro de Pernambuco, Recife Pirileate São Francisco Railway Co. e da Bahia, Bahia Pirileate São Francisco Co. 1854, 30 de abril, na presença do imperador Pedro II do Brasil e de autoridades, inaugurou o primeiro trecho, 14 quilômetros, da estrada de ferro de Petrópolis, entre o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, e a estação de Fragoso, na raiz da Serra da Estrela, Petrópolis, na então província do Rio de Janeiro. Na mesma data, recebeu do imperador o título de Barão de Mauá. 1855 Travessão 1856, exerceu o cargo de suplente de deputado. No período, criou uma colônia agrícola para trabalhadores na então província do Amazonas e iniciou as conversações com investidores para a construção de uma ferrovia de Santos a Jundiaí, na então província de São Paulo. 1855, 30 de abril, juntamente com 182 investidores formou a Mauá, MacGregor Periletia, instituição financeira, que contou com filiais em várias capitais brasileiras e em Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. 1856, investiu no Caminho de Ferro da Tijuca, empresa que veio a falir em 1868. 1857, eleito deputado. As instalações da Ponta da Areia são destruídas por um incêndio criminoso. 1858, inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, depois Estrada de Ferro Central do Brasil. 1860, 3 de dezembro, tarifa Silvio Ferraz que reduziu as taxas de importação sobre as importações de máquinas, ferramentas e ferragens, no Brasil. 1861, 6 de maio, adquiriu as fazendas Caguaçu e Capuava, ao capitão João José Barbosa Ortiz e suas irmãs Escolástica Joaquina e Catarina Maria, por 22.500 contos de réis. As propriedades, na região de Pilar, freguesia de São Bernardo, estendiam-se de Santo André até Rio Grande da Serra. A sede da fazenda foi demolida em 1974, para a construção do viaduto Juscelino Kubitschek de Oliveira. 1862, obteve a concessão para a exploração do transporte urbano por bondes na cidade do Rio de Janeiro, organizando a Companhia do Caminho de Carris de Ferro do Jardim Botânico. Os direitos dessa empresa foram transferidos para uma companhia de capital norte-americano, a Botanical Gardens Railroad, 1866, que inaugurou a primeira linha entre o Jardim Botânico e Botafogo, 1868. 1863, vendeu as suas ações da São Paulo Railway, depois Estrada de Ferro Santos Jundiaí. 1867, 1 de janeiro, funda o Banco Mauá Periletia, que sucedeu a Mauá, MacGregor Periletia. 1867, 4 de abril, inauguração da Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Início do processo de falência de Mauá. 1871, investiu na Estrada de Ferro do Paraná. 1867, iniciou de novas colônias agrícolas na Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Inauguração do processo de falência de Mauá. 1874, organizou a Companhia de Abastecimento de Água do RJ, que operou até 1877. 1874, 26 de junho, recebe do imperador Dom Pedro II o título de Visconde de Mauá. 1875, requer, perante o Tribunal de Comércio do Império, moratória aos credores por 3 anos.
1877, encerra as atividades da fundição e estaleiro da Ponta da Areia. 1878, publica o artigo Meio Circulante do Brasil. Encerra das atividades do Banco Mauá. 1879, elabora e publica o livro Exposição aos Credores e ao Público, explicando as razões da moratória e das suas dificuldades financeiras, que levaram as suas principais empresas à falência, estando incluída nessa obra sua autobiografia. 1882, os trilhos da Estrada de Ferro de Petrópolis chegam até a cidade de Petrópolis. 1883, viaja para Londres, tentando encontrar solução para sua situação financeira. 1884, 26 de novembro, aos 70 anos de idade, após ter liquidado as dívidas com os seus credores, recebeu carta de reabilitação de comerciante, e passa a exercer a atividade de corretor de mercadorias, especialmente na área do café, mudando-se para Petrópolis. 1889, 21 de outubro, falece em Petrópolis, já em situação financeira estável, na então província do Rio de Janeiro, às vésperas da proclamação da República. Curiosidades: Mauá também foi muito conhecido por suas ideias contrárias à escravidão, o que o distanciava das elites políticas do Império, o que se ressentiu indiretamente nos seus interesses comerciais. Carruthers, percebendo o potencial de Irineu, iniciou-o na maçonaria, cujos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade tiveram influência direta na postura do barão. Mauá controlou 17 empresas, com filiais operando em 6 países. Sendo 8 das 10 maiores empresas do país, as restantes eram o Banco do Brasil e a Estrada de Ferro Dom Pedro II, ambas empreendimentos estatais. Sua fortuna em 1867 atingiu o valor de 115 mil contos de réis, enquanto o orçamento do Império do Brasil para aquele ano contava apenas com 97 mil contos de réis. Estima-se que a sua fortuna seria equivalente a 60 bilhões de dólares, nos dias de hoje. Maiores realizações: implantação da primeira fundição de ferro e estaleiro no país, a construção da primeira ferrovia brasileira, o início da exploração do rio Amazonas e afluentes, bem como Guaíba e afluentes, no Rio Grande do Sul, com barcos a vapor, a instalação da iluminação pública a gás na cidade do URJ, a criação do terceiro Banco do Brasil, e a instalação do cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa. Conclusão: além de ter dado início ao Brasil futuro, Mauá também nos legou profunda lição, tão esquecida nos dias de hoje, a de um homem íntegro, justo, honesto, leal, sincero, corajoso, capaz e, sobretudo, de profunda honra pessoal. Diante de enormes problemas enfrentados e do boicote sofrido, chegou a perder praticamente toda a sua fortuna. Mas não se abateu. Após saldar todas suas dívidas, terminou seus dias trabalhando como corretor cafeiro, com a mesma altivez com que vivera. Deixou o legado de homem de grande visão empresarial, porém, seu legado maior foi, sem dúvida, o moral. Fica-nos a lição de que se o empreendedorismo industrial conduz o país a um promissor futuro econômico, a solidez moral constrói uma grande nação, deixando aos filhos o caminho aberto para dias inabaláveis na construção de uma raça humana mais digna dos ideais de seu criador. Frase de Barão de Mauá, 1813-1889. O melhor programa econômico de governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. O Brasil teve 35 presidentes, 2 imperadores e um rei. O Rio de Janeiro, Irineu,
Aqui é o começo do teu caminho. Você vai vencer ou perder? Eu vou vencer. Ele sonhou com um país do futuro. Ferro, carvão, indústria e meios de transportes para fazer circular toda essa riqueza. E encontrou uma nação acorrentada ao passado. Esse país tem um imperador. Todos os sonhos devem subordinar-se ao sonho do imperador. Vão construir a primeira ferrovia do Brasil? O seu projeto desvia radicalmente o rumo do nosso país. Eu tenho 12 milhões de libras, mais do que o orçamento do Império. Um aventureiro, um mal que deve ser cortado pela raiz. Brazil's development was always a navio. Ideas and currency do not marry well. Das 6 empresas mais importantes do Império, ele é dono de 4. Não se pode permitir. Você fez tudo pelo Brasil. E o que ganhou em troca? Vou lhe mostrar. Existem pessoas que nasceram para mudar a história. E você vai conhecer um rei que enfrentou o Império. Eu sou o Barão de Mauá. Mauá, o imperador e o rei.